Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 16 de novembro, o Evangelho para hoje, nós vamos meditar, é Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. A história tão conhecida do encontro de Jesus com Zaqueu. Muito bem, naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A história de Zaqueu é uma história muito interessante, porque é a história de todo homem que se vê distante de Cristo e que se vê pequeno, diz o texto, baixa estatura, alguém que se vê, digamos assim, longe, distante, mesmo quando vai à missa fica nos últimos bancos. É alguém que se encontra numa situação como Zaqueu, que era considerado pecador público, era cobrador de impostos, não é? Era como se fosse um traidor do seu povo, porque cobrava do povo para entregar ao Império Romano. Então nós muitas vezes nos sentimos como este Zaqueu, que morava numa cidade marcada pela tragédia que era Jericó, para muitos uma cidade que não era abençoada. Então Zaqueu morava ali, era cobrador de impostos e se sentia distante de Deus. É assim que nós muitas vezes nos sentimos. Mas aquele homem, diz o texto, quando ele soube que Jesus ia passar por ali, o que é que ele fez? Ele disse: eu quero ver Jesus, porque ver Jesus vai mudar minha vida, vai mudar tudo. Nós muitas vezes vamos à missa aos domingos, e qual é o nosso objetivo quando vamos à missa? Ver Jesus. Quando nós pegamos a palavra para ler, qual é o nosso objetivo? É ver Jesus na palavra. Quando nós nos ajoelhamos em casa para rezar, ou vamos para um lugar distante, debaixo de uma árvore, à beira de um rio, queremos ver Jesus, porque sabemos que ver Jesus significa também ver a nós mesmos. Porque quando o homem enxerga a Deus, o homem se enxerga também na sua situação e toma consciência de quem ele é e do quanto ele precisa crescer para alcançar o patamar da graça, o patamar do amor. Então Zaqueu queria ver Jesus, mas ele queria também ver a si mesmo. É interessante que ele sobe no lugar alto, sobe numa figueira. O tema da figueira é um tema que daria uma bela conversa. Sobe em uma figueira para ver Jesus que ia passar por ali. Ele quis ganhar estatura, mas essa estatura agora não é a definitiva. Jesus é que lhe dará a estatura verdadeira, porque a estatura verdadeira virá da graça, do amor, da conversão. Zaqueu estava lá no alto, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. E aí entra o tema da casa, Jesus que vai à casa, o evangelho que acontece na casa, a palavra que é proclamada na casa. Há também aqui um contato com a igreja primitiva, da chamada Domus Ecclesia, da casa que se faz igreja, que se faz lugar de acolhida a Cristo. O Papa João Paulo II insistia muito
em falar das nossas casas como sendo igrejas domésticas, lugar onde a graça também acontece, extensão da nossa paróquia, extensão da nossa igreja. Nossa casa é uma igreja doméstica, um lugar onde a graça acontece em todos os lugares, em todos os momentos. Pois bem, é interessante que ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Fez festa, não é? Um pecador que, arrependido, encontra esperança, encontra luz, só pode fazer festa mesmo. E ele fez festa. Ao ver isso, alguns que estavam ali começaram a murmurar. A palavra murmurar em grego é um verbo onomatopeico, quer dizer, significa como um burburinho de uma água que vai, um barulho de pombos que estão. É um verbo de alguém que está fazendo um barulho baixinho. A murmuração é algo muito sério. Quando uma pessoa tem algo para dizer a outra e não tem coragem de dizer, ela fica murmurando, resmungando, falando baixinho com outra que está do lado. Isso acontece em muitos ambientes, né? A pessoa não está satisfeita, não está gostando, mas ela não tem coragem de se pronunciar. Então ela fala com a outra pessoa que está do lado e ela tenta envenenar o ambiente. Murmurar é isso. Estavam murmurando e dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Quer dizer, que este homem se hospeda com os pecadores. E Zaqueu ficou de pé, como alguém que queria fazer um pronunciamento, como alguém que estava numa estante, não é, da palavra, coisa assim. E Zaqueu faz um pronunciamento. Ele diz, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. É sinal de conversão. E se eu enganei alguém na minha vida, ou roubei, ou desviei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus então se admirou da boa vontade daquele homem e disse a ele, hoje a salvação entrou nesta casa. O tema da casa aparece várias vezes nesse evangelho, porque a casa na Bíblia não é só o lugar onde as pessoas moram, mas a casa é o lugar do encontro com Deus também, porque a casa é o lugar da intimidade. Quando se diz que Deus quer encontrar o homem na sua casa, quer dizer, Deus quer visitar o coração do homem. Eis que estou à porta e bato. Essa figura desse texto do Apocalipse é sempre desenhado como uma porta num coração. Eis que estou à porta e bato. O tema da casa, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e minha casa será toda transformada e minha casa será curada. Então o encontro de Deus com o homem acontece na casa. Quer dizer, pode acontecer em qualquer lugar, mas acontece sobretudo na casa, o encontro mais profundo, no coração do homem. É ali que Deus quer encontrar o homem, não é? Então ele diz, hoje a salvação entrou nesta casa. E o texto conclui Jesus dizendo que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esse texto de hoje, que mostra um pecador público, um homem que enganava, um homem que desviava dinheiro e que agora se encontra com Jesus. Esse texto mostra a possibilidade que todo ser humano tem de encontrar com Deus. Deus que está aberto a acolher todo ser humano. Diz o profeta Ezequiel, Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se arrependa e se converta. E diz o Salmo, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, ou como é que diz, sejam pecados difíceis de perdoar, mas Deus estará sempre pronto a perdoar o pecador, desde que ele deseje recomeçar a sua vida na graça de Deus. É uma mensagem belíssima de misericórdia. Deus que não veio condenar a humanidade, mas que veio salvar. Deus que veio estender a mão ao pecador. Deus que veio dar a mão àqueles que necessitam da graça e da misericórdia. Eu desejo a todos a graça de um ótimo dia e desejo a todos esta fome de ver a Jesus que Zaqueu tinha. Queria ver a Cristo e por isso subiu numa figueira. Tenhamos fome, sede e desejo de ver a Cristo. Eu desejo a todos
esta sede, minha alma tem sede de Deus, esta sede e esta vontade de ver a Cristo. E desejo a todos que possamos fazer essa experiência de Zaqueu, da conversão, que passa por decisões. A conversão passa por um desejo sincero de acolher a Cristo e de segui-lo em toda a radicalidade do seu Evangelho. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo dia.